Pessoal, boa noite. Vou aguardar a Jéssica entrar, que a gente vai fazer uma live juntas. Oi, boa noite, pessoal. Se tiver alguém aí, por favor, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor. Boa noite. Eu vou fazer uma live com a Jéssica hoje. A gente vai falar sobre a cientificidade da psicanálise. Tô só esperando ela entrar aqui. Boa noite. Se vocês já quiserem mandar pergunta, a gente vai falar sobre psicanálise e ciência e vamos comentar o livro da Pasternak. Deixa eu ver se a Jéssica já entrou aqui. Oi, boa noite. Oi, Dani. A Jéssica entrou. Beleza. Pronto, solicitou. Oi. Raquel. E aí, tudo bem? bom? Boa noite. Boa tarde. Pessoal, Já boa noite, né? Aqui já tá escuro. Aí como é que tá? Aqui tá claro, tá bem claro ainda. Aqui já escureceu, por isso boa noite. Boa noite, boa tarde, pessoal. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Bem estressada de ter que ter lido aquele capítulo, né? Mas... Nossa, verdade. Eu tô desde ontem, assim, também nessa mesma vibe. Irritada de ter lido. E relido. Sim. Dei uma relida hoje. Daí eu fui ler esse texto aqui do Freud, ó, Contribuições à História do Movimento Psicanalítico. Perfeito. Aí eu só queria ficar lendo ele, não queria voltar pro texto da Pasternak, porque Exatamente. é insuportável, né? Quando eu comecei a ler, eu falei assim, bom, mais uma crítica que não leu Freud. Você deve ter pensado Exatamente. Exatamente. E assim, mais do mesmo. É isso que mais me surpreende. Eles, sei lá, o que parece é que eles não ficam satisfeitos de que as críticas não conseguem, de fato, serem críticas, né? E ficam repetindo mais do mesmo. É isso que é o mais surpreendente. Parece que no entendimento deles bom, como a gente não conseguiu acessar todo mundo, então a gente vai criando várias vezes a mesma coisa para ver se a gente consegue acessar todo mundo e cria essa aura aí de não cientificidade da psicanálise e todo mundo acaba corroborando com isso. Enfim, é muito triste porque, assim, tu deve estar acostumada com isso também. Na medida em que a gente vai entrando em contato com essas críticas da psicanálise, da pseudociência, etc., a gente espera encontrar alguma coisa nova para refutar também alguma coisa nova. Mas não, é literalmente a mesma coisa. Você lê o livro do Cruz, você lê o livro do Onfray, você lê o livro do Diane Paul, você lê agora o livro da Pasternak, é a mesmíssima coisa. A mesma coisa. Parece uma cola, né? Parece que Exatamente. Não foi um trabalho de pesquisa, porque eu pensei, bom, um trabalho de pesquisa, né? Ela está refutando aí várias pseudociências, então vou começar a ler. Daí eu comecei a ler pela parte de placebo. E eu achei super interessante o que ela trouxe ali sobre o placebo e tal. Pensei, bom, deve ser um livro, ok, vamos ler. E aí eu fui logo para a parte de psicanálise Freud, que a gente ia comentar hoje. Não li o livro todo, li algumas partes. Sim. E aí ela começa falando um monte de bobagem. Eu falei, bom, sim. então assim, não vale a pena, não vale a pena. Então assim, esse livro aqui de pesquisa, que ela quer se dizer uma pesquisadora muito renomada, que sabe tudo, né, que vai refutar aí 12 pseudociências, né, porque muita, além da psicanálise, tem outras questões ali que não são pseudociências, tem outras coisas que são comprovadas cientificamente, que ela refuta com a pesquisa dela, que não teve uma pesquisa, ela não foi. Não foi uma pesquisa. Né? E até é contraditório, né? Porque alguém que se diz tão científico não fazer ciência, porque não faz pesquisa, não faz ciência, né? Então, isso já fala... É isso que eu falei também, inclusive daquele vídeo lá que tu estavas vendo, né? A gente acaba tendo uma tendência a fazer uma psicanálise selvagem porque parece uma projeção. Você fica apontando no outro aquilo que você mesmo funciona, aquilo que você mesmo faz. Aquele dedo apontando de algo que não é científico. Bom, mas você também não fez ciência quando você simplesmente falou um monte de bobagem sem pesquisar absolutamente nada sobre isso. Aquelas notas lá de fim que tem no capítulo da psicanálise é muito sintomático.
Porque como é que eu me coloco para falar de um autor especificamente, porque ela tá falando especificamente do Freud. Tem até um subtítulo lá, né, que é Freud. Se eu não li o Freud, isso por si só já é sintomático, né? E assim, eu não li o livro todo, eu muito provavelmente não lerei o livro todo, mas é isso, porque já coloca em xeque até as outras questões. Porque se não teve um cuidado para falar disso aqui, por que ela vai ter cuidado de refutar necessariamente a constelação familiar? Então, sabe? acaba uma coisa que poderia ser muito boa, acaba sendo um serviço. Porque aí as pessoas falam, bom, se ela está refutando a psicanálise, que é uma prática científica, é uma prática cientificamente comprovada, ela também está tá fazendo merda. Tá refutando de uma forma errada, porque não pesquisou, não foi na fonte, não está refutando direito, né? Não tem o que refutar, porque é comprovado cientificamente. Mas se tivesse, você ia comparar aí. Aí em seguida tem constelação familiar. Constelação familiar já é uma prática que você pode refutar muito bem. Porque você vai ler, eu até cheguei a ler a parte de constelação familiar assim por alto, não li por psicanálise, mas assim, vi também que ela fez a mesma coisa que ela fez com psicanálise, ela não foi na fonte, não leu lá o criador da principal. Prática, assim, para poder refutar de uma forma bem feita, né? Que você vai ler o livro e você vai usar aquele livro ali como fonte de pesquisa, com boas referências. Não foi nada disso. Exatamente. Não foi um livro científico. E no caso, é isso que me choca, assim, porque no caso dela, eu fui dar uma pesquisada, né, pra saber quem ela era e tal. É ela e o marido dela, na verdade, que escreveram o livro, né? Mas eu fiquei mais focada no currículo dela, que é realmente muito mais robusto do que o do próprio marido dela. Mas eu fui dar uma pesquisada e, assim, é muito estranho alguém que é da academia, como ela, não ter o mínimo de zelo em realizar um tipo de trabalho como esse. Porque a não ser que ela queria fazer um trabalho realmente para atingir um público grande, que é, por exemplo, o caso do Darren Paul. Ele não fez um trabalho para academia, ele fez um trabalho para o público grande. Então ele não vai ter cuidado nenhum, ele vai, enfim, jogar sem fonte mesmo, etc. Só que no caso dela é diferente porque ela é uma acadêmica. Então, ainda que você queira atingir o público grande, mas você tem que ter alguns cuidados, né? E ela não teve nenhum desses cuidados. Então isso é muito, muito, muito estranho mesmo. Porque, enfim, eu não conheço a estrada dela dentro da microbiologia. Eu não sei se realmente ela é, na área dela, ela é muito importante e tal. Pelos títulos, parece que sim, não sei. Ela tem um instituto também, né? Ela é pesquisadora de universidades lá da Inglaterra. Mas, enfim, esse trabalho dela foi a pior introdução que eu poderia ter ao que ela produz, enfim, até agora. Sim. Tem alguns pontos que eu dei uma notada aqui. Você também chegou a notar alguma sim, coisa? Sim, até aqui aberto. Então, tem muitos pontos que eu queria realmente comentar. Você pode falar aí nos comentários que a gente vai responder ao final da live. Verdade. Então, eu pensei da gente fazer justamente assim, eu selecionei alguns trechos, tu também selecionaste alguns trechos, a gente poderia mostrar para o público, né, quais foram esses trechos, e aí a gente falaria em cima do que está errado, enfim, a gente literalmente refutaria a suposta refutação dela. Pode ser? Quer começar? Pode ser. Bom, eu marquei aqui o primeiro trecho, né, da primeira página que ela fala sobre psicanálise e psicomodismos, né, como ela chama. Então, ela traz aqui: uma psicoterapia pode ser testada estabelecendo-se um objetivo claro, a superação de fobias, digamos, e comparando-se o progresso de pacientes tratados de acordo com os preceitos da terapia e os dos que seguem alguma outra abordagem, ou um tratamento placebo, né? Colocou aqui entre aspas. Conversas amigáveis com um ator ou outra figura carismática que faz o papel de terapeuta, por exemplo. Já começa a ficar esquisito aqui nesse ponto, porque ela coloca esse tipo de placebo. Como que seria uma terapia placebo, sabe? Porque uma terapia não é questão de poucas semanas, seriam meses, levaria anos, né? Então você se disporia a fazer uma terapia com um ator e, assim, por mais que você não soubesse que o cara é um ator, em algum momento isso vai ficar claro, né? Porque ele tem que ter um mínimo de preparo, um mínimo de escuta ali numa terapia. Você perderia meses, anos da sua vida fazendo uma falsa terapia com alguém, numa pesquisa, porque uma pesquisa científica você teria que ter um número grande de pessoas fazendo isso, para depois você ter os... E outra coisa também, que é um problema de fazer pesquisa em relação a psicoterapias em geral, muita gente, as pessoas mentem também, né? E
as pessoas mentem, o processo terapêutico é muito longo. Então, ela Sim. coloca isso como se fosse uma coisa simples. Não, um placebo, colocar um ator ali no lugar do placebo, porque com remédio é muito fácil. Quando você vai fazer uma pesquisa lá em medicina, com medicações, você colocar o placebo é uma coisa, é um medicamento ali que não é igual ao medicamento oficial, né? Sim. Mas em terapia, como seria isso? Como é que seria um placebo terapêutico? Aí ela fala de colocar um ator, e já começa aí esquisito, não faz sentido nenhum. Sim. E Sim. logo que ela nunca fez terapia nenhuma. Exatamente. Mirabolante. Exatamente. Ou, a depender, enfim, ela até fala, entre aspas, que a única possibilidade, né, lá na frente, que ela vai falar de se trabalhar com essa área psicológica seria aquilo que estão chamando hoje em dia de psicoterapia baseada em evidências, né? Psicologia baseada em evidência, que está em alta. E coloca a psicanálise como não baseada em evidência, como se a psicanálise não tivesse evidência nenhuma. Não, todo o corpo científico da psicanálise até hoje, desde o Freud, isso não é evidência alguma, né? Pelo contrário, enfim, é tudo elucubração. Que é uma coisa bem interessante, né? Porque tanto ela quanto o Darren Poe fazem a mesma coisa, isso é bem comum, de fato. Eles se colocam como uma autoridade inquestionável, no sentido de que eles sabem determinar o que funciona ou não para qualquer pessoa do universo. Então, é exatamente essa postura que ela toma aqui, né? Ela basicamente diz o seguinte, olha, se você fez psicanálise, você acha que deu certo, é porque você não sabe de fato. É porque você não tem com o que comparar. Exatamente. Sabe? Tipo, todo o universo é idiota. Só eu que sou... É quase delirante, né? Só eu que sou, enfim, a grande iluminada que vou saber te dizer aqui que tudo que tu fizeste é baseado em falcatrua, não funciona nada, etc. O Darren Poe tem uma sacada bem interessante, inclusive, em relação a isso. Ele até faz uma leitura também analítica. Ele diz o seguinte, as pessoas jamais vão... As pessoas que se submeteram a anos e anos de processo analítico e que acham que deu certo, jamais vão, de fato, afirmar que não deu certo, porque simplesmente elas passariam como tolas, porque elas gastaram anos de suas vidas com dinheiro e com tempo fazendo algum negócio que realmente não dá certo. Não, ou seja, se não fossem obrigadas a estar ali. Como se não estivesse dando certo, elas não pudessem sair para outra... Exatamente. E mais do que isso, né? Basicamente isso. É basicamente de uma soberba dizendo o seguinte, olha, não adianta o que tu falares, porque nada vai, enfim, ou um lado ou o outro, tu não sabes exatamente o que está acontecendo. Mesmo que tu afirmes que funcionou, isso não funcionou, ou que tu não afirmes que, enfim, que não funcionou, isso só corrobora o que eu estou dizendo aqui, porque no final das contas a única coisa que importa é que eu tenha razão, né? É isso. Não está preocupado, então, com evidência. Aquilo que acusa, né, na psicanálise, a falta de evidência, é exatamente o que essas pessoas não estão preocupadas. Porque, assim, como é que eu posso literalmente pegar um grupo numeroso no mundo inteiro de pessoas que me dizem que aquilo ali é eficaz, que teve mudança, etc. E eu falar na cara dessas pessoas, de milhares e milhões de pessoas, olha, não, tu não sabes o que tu estás falando. Meu Deus, mas isso é a anti-evidência. É literalmente a anti-evidência. É você negar uma realidade factual. Né? O que tu tá chamando aí de evidência? Só o que dá na tua telha? Só o que, enfim, pra ti vale? Eles querem dizer, né? Eles querem aí colocar essas práticas baseadas em evidências, psicoterapias baseadas em evidências. E aí o que seria isso? Aí você vai perguntar o que seria isso, né? A TCC. É só a TCC que existe. Exatamente. Referir. Exatamente. E aí, ao lado da TCC, a psiquiatria. Então, você vai mandar o paciente. E as pessoas ficam perdidas. Por quê? Por exemplo, muita gente que não se identifica com a TCC, e aí você vai para onde? Para onde que ela vai? Para quem que ela vai procurar? Porque é só TCC e psiquiatria. Então, você vai para um terapeuta cognitivo comportamental, você vai lá fazer aqueles testezinhos, exercícios que envolvem essa prática. Tudo bem que eu já fiz TCC duas épocas da minha vida. Para aquele momento, tudo bem, me ajudou, mas depois eu fui para psicanálise. Sim. Depois eu fui para psicanálise e fiquei na psicanálise, e a psicanálise foi o que me ajudou e resolveu. Então, assim, se a pessoa for para TCC e não se identificar e não quiser ficar, ela vai para onde? Porque só a TCC que funciona, só a TCC que é baseada em evidência científica, enfim. E ela, né, junto ali da TCC, tá a psiquiatria. Então, você vai lá, vai mandar o paciente para TCC, vai mandar o paciente para o psiquiatra. E se nada disso resolver, para quem que ele vai? Geralmente, ele vai para onde? Para o psicanalista. Né? Até porque
o Freud mesmo fala, né, que a psicanálise não é para todo mundo, que a psicanálise geralmente é só para esses casos assim mais difíceis. O paciente realmente já foi para várias outras abordagens, massagens, né? Naquela época ia para massagem, ia para ali, nada disso resolvia. Aí sim é para psicanálise, porque a psicanálise era o último recurso, né? Sim. E aí, hoje em dia, como é que essas pessoas fazem? O que elas falam? Porque eu acho que elas se colocam acima de tudo, né? Sim. E é muito autoritário, né? Não tem isso, não leva em consideração a experiência do sujeito. Olha, ou faz ou faz. Porque se você não fizer, você não está fazendo ciência. Então você vai ser enganado. Eu acho que, enfim, é tão risível, porque como é que você, de uma maneira tão autoritária, afirma que o sujeito será necessariamente enganado se o que tu estás promovendo é um autoengodo, né? Assim, isso é até interessante, né? Porque que necessidade é essa de reafirmar que só existe uma possibilidade terapêutica se ela fosse realmente tão válida assim, você não precisaria ficar o tempo inteiro mandando as pessoas só fazer isso, porque elas já iriam de maneira geral, né? Por que tem essa necessidade de ficar impulsionando as pessoas o tempo inteiro só para isso, só para isso? E mais do que isso, a TCC, e ninguém fala isso, mas isso é bom ser falado na atualidade, a TCC hoje, ela tá tão em voga porque ela é um braço direto da psiquiatria. Exatamente. Isso não é à toa. E a gente consegue ver isso nas propagandas de revista, por exemplo. Acho que foi o Marco Leite que a gente até convidou aqui para a live. Ele estava comentando sobre isso um dia desses. Vocês acham que essa matéria está na revista e vocês já viram quem patrocinou essa matéria? Exatamente. E aí, quem deve ter patrocinado esse livro aí de Exatamente. de várias... Ela chama Que Bobagem, o nome do livro, né? Que tem tanta bobagem que o nome é super apropriado. Exatamente. Quem deve ter patrocinado esse livro aí? Sim. Né? Porque a psicanálise, na verdade, ela tem um viés que aponta para essa problemática da hipermedicalização na atualidade. Mas vai ter tanto remédio. O que você quer tamponar aí com tanto remédio? Que a psicanálise vem desmascarar, né? Tirar esse véu aí dessas... O que você está querendo fazer tomando tanto remédio? O que você não está querendo enxergar? O que você não está querendo ver? Então, e talvez verdade... o livro Pode tem falar, alguma desculpa. coisa, né? De patrocínio, né? De alguma... E tu tocaste no ponto, né? Porque verdade seja dita. E olha que a Rodinesco já falava isso em 1998, né? Não é agora, ela já falava isso em 98. A psicanálise, ela falava isso naquela época, né? Que a psicanálise hoje, 98, era a única que de fato fazia frente aos desmandos da indústria farmacêutica. Cara, continua sendo exatamente a mesma coisa. Sim. Em 2023, a psicanálise, enquanto terapêutica, ela é a única que faz frente aos desmandos de uma medicalização da sociedade. E talvez por isso, e aí, enfim, eu tive até um insight agora, mas talvez por isso que os ataques estejam tão frequentes e tão intensos, né? Sobretudo de uns tempos para cá. Sei lá, enfim, isso sempre foi pauta, né? Se a psicanálise é ciência, se não é ciência, desde a época do Freud. Mas de uns tempos para cá, até a mídia vem trabalhando em cima disso. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Por que até a mídia está interessada? Então, programas aí do YouTube, programas em canais fechados, por que eles estão reunindo? Eu vi, né, no YouTube agora, para falar desse novo livro dela, ela e o marido dela foram chamados em vários programazinhos, assim, de várias, enfim, televisões, né? Então, por que a mídia também está tão interessada nisso? Tem alguma coisa, é isso que tu estás falando, né? Tem alguma coisa ali. Mesmo porque o pessoal também não pode esquecer que quem fomenta hoje a psiquiatria da maneira como ela está posta hoje, com todo o DSM-5 revisionado lá pelo TR, enfim, quem fomenta isso também são as indústrias farmacêuticas. O pessoal não pode esquecer que tem muito dinheiro por trás disso. Né? Isso não é à toa, esses ataques não estão vindo à toa. Por que uma terapêutica, inclusive, que não fomenta o uso indiscriminado de medicação, está sendo tão atacada? Porque a psicanálise ela não fomenta isso, pelo contrário. Acho que teve um relato, que é um relato bem comum para quem faz psicanálise por muito tempo, que tu já deste, que eu acho bem bonito, que foi, na medida em que tu começaste a fazer análise, tu abandonaste a medicação que tu vinhas tomando há anos, né? Tomei medicação psiquiátrica por mais de 8 anos. Pois é. E fazia terapia
terapia, né? TCC na época, fazer terapia, outras psicoterapias que não psicanálise. E quando eu comecei a psicanálise, a minha psicanalista, depois de 3 semanas, 4 semanas de análise, ela falou, Raquel, vamos tirar a medicação. E eu falei, tem certeza? Assim, você vai bancar isso? E ela falou, pode tirar, vamos parar, vamos começar a parar. E eu falei, tá, mas eu não vou começar de uma hora para outra, eu vou falar com a minha psiquiatra, eu tava com uma psiquiatra na época que eu fazia análise, que eu achava que era análise com uma psiquiatra, né? Que não era análise nada. E aí ela falou, eu falei, vou falar com a minha psiquiatra e vou desmamando a medicação, né? E aí a gente foi tirando, eu fui tirando aos poucos e eu só consegui com análise. Se eu não tivesse, se eu não tivesse feito análise, talvez eu estivesse tomando medicação psiquiátrica até hoje. Então, Sim. E as consequências disso, e os efeitos disso, né? Então... E tem muitos, né? Efeitos colaterais. Tem vidas que são dilaceradas por medicações que são tomadas de maneira indiscriminada. Você vai perdendo muitas coisas que poderiam, de fato, ser trabalhadas e resolvidas num processo analítico. Né? E é engraçado porque eu sempre falo isso. É claro que, enfim, para mim o que funciona é a psicanálise. Eu não vejo, sobretudo a longo prazo, eu não vejo nenhuma outra terapêutica com tanta substância como a psicanálise. Mas vá lá, mesmo que não seja psicanálise, sei lá, uma gestalt. Assim, o trabalho realizado num consultório psicoterapêutico, ele sempre tem que ser muito mais elevado do que a medicação que se toma, independentemente da abordagem que você siga, entendeu? O que não pode é eu ter um tipo de terapêutica que se propõe a resolver os problemas da sua vida e você fica lá, sei lá, 6 meses e segue tomando medicação pro resto da vida. Pera lá, tem alguma coisa de errado aí, pelo amor de Deus, sabe? Ah, não, porque a gente resolveu aqui somente uma questão focal. O nosso intuito não é resolver todas as questões da vida do sujeito. Tá bom, então o teu intuito é fazer com que ele siga tomando medicação pro resto da vida dele? É esse o teu intuito? Né? Vem bem a calhar, né? Não, a psicanálise dá total espaço para o sujeito emergir, né? Porque, por exemplo, numa consulta de psiquiátrica que eu fui no início, eu era adolescente, enfim. O psiquiatra me escutou 15 minutos, me deu um diagnóstico, um remédio. Então, assim, na verdade, ele não me escutou. E quando eu fui para análise, eu lembro que sessões e sessões e sessões e sessões de eu falando entre aspas, né, da mesma coisa do início, e minha analista me dando aquele espaço ali para falar o que eu estava realmente precisando falar. E não tentando ali tamponar, encobrir, me dar um remédio. Não, me deixou falar. Era isso que eu precisava. Me deixou falar, me deixou chorar. Porque também muitos psiquiatras não são psiquiatras. Assim, você pensa que é uma especialidade que o médico está preparado para ouvir o outro. Mas muitos não estão preparados para ouvir o outro. E aí, quando você vai de fato para um tratamento psicanalítico, o psicanalista está preparado para ouvir o outro. Ele trabalha para isso. A técnica dele é toda voltada para a escuta. Porque as pessoas acham que é bobagem. Cada vez mais hoje em dia, as pessoas acham que mas eu vou para o psicanalista só para falar, ele só vai me ouvir, como se fosse fácil ouvir o outro. Né? Por um longo período de tempo, coisas difíceis de ouvir. A gente se prepara para escutar coisas muito difíceis. Né? Que por vezes são até beiram insuportável pra gente. Tanto que a gente tem que ter supervisão, análise pessoal, e ninguém leva isso em conta. Né? Então, se você vai a um psiquiatra, muitos não estão preparados para ouvir. E aí você vai você vê a diferença que tem de um tratamento para o outro. Oi, desculpa, você ia falar? O Abraham está falando aqui que a cura em psicanálise é amenizar o sofrimento do paciente. A gente tem que entender que a vida é desamparo, mas não precisamos viver em desamparo. Sim. E tem uma coisa interessante, né? Se a gente for pegar na própria construção da formação, né? Isso que tu estás falando é interessante, né? Por que o psiquiatra hoje ele não está mais preparado para ouvir? Porque o psiquiatra hoje está coadunado com a agenda da APA, da Associação Americana de Psiquiatria. Eu estava falando isso ontem, inclusive, em sala de aula. Que teve uma briga muito grande entre a Organização de Saúde Americana e a Associação Americana de Psiquiatria quando saiu o DSM-5. Não revisionado agora, mas o 5 mesmo. Teve uma briga muito grande porque a Associação Americana de Saúde falou, olha, eu não quero mais, isso aqui já não está certo. O DSM-4 já estava, enfim, extrapolando tudo que era possível, mas o 5 agora foi para cavar tudo. Não dá mais para a gente simplesmente seguir isso aqui como se nós estivéssemos tratando robôs. Vocês ficam criando aí novos transtornos e querem que nós trabalhemos com isso aqui sem se preocupar, no final das contas, com o bem-estar da população.
E aí a Associação Americana de Psiquiatria foi tão arbitrária que ela diz o seguinte, olha, a gente trabalha dessa maneira, é esse aqui praticamente, né, o nosso guia maior, que é o DSM. Se vocês não quiserem trabalhar com DSM, vocês, os profissionais de saúde mental, né, sobretudo os psiquiatras, se vocês não quiserem trabalhar com DSM, vocês não serão mais reconhecidos como psiquiatras pela Associação Americana. Então, eles literalmente falaram, olha, ou você entra no jogo, ou você não vai nem poder mais ser considerado como psiquiatra. E entrar no jogo é o quê? Tem duas referências que eu posso dar sobre isso, que é o livro Voltando ao Normal, esqueci agora o nome do autor, mas é um dos desenvolvedores do DSM, que ele vê que as coisas estavam ficando muito estranhas. É isso. Ele escreveu esse livro. E tem o filme que eu sempre indico. Toda hora eu indico esse filme essa série que chama Dopsic. Sim. Que aí, sim. E assim, você lê o livro e vê a série, você começa a fazer as relações. É o Dopsic e tem um outro também agora mais recente, agora eu não vou lembrar o nome. Mas esses dois aí estão dados. Se você vê tudo isso, você vai entender. Até que essa Pasternak também, ela fala sobre a psicanálise e ela fala aí de anticiência, que as pessoas não estão mais querendo saber de ciência, tanto que na pandemia usaram aquelas medicações, que ela teve aquela discussão toda, né? Sim. As medicações, se eram ou não. E depois que passou todo aquele caos da pandemia, tinham pesquisas que corroboraram que essas medicações faziam sentido ser usadas, mas ela coloca isso como anticiência, anticientífico, né, o uso dessas medicações. Então, assim, o que é ciência para eles? É o que está corroborando aí, o que está pagando essa publicidade toda. Exatamente. Então, que a ciência esteja para eles, esteja atrelada. Eu não sei nem se eles têm... Eu acho que sim, né? Eles não são completamente ignorantes e leigos. E sendo completamente manipulados aí por essa indústria? Pode ser também, né? Pode ser, mas não acho que eu acho para que tirar não. a responsabilidade deles assim. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que tem muitas pessoas, inclusive, isso é muito real. Eu vou te mandar depois essa entrevista que tu vai gostar de ouvir. É uma entrevista com a Paula Schmidt. Eu adoro essa jornalista. E a Paula Schmidt, ela falou uma coisa muito interessante. Eu estou escrevendo um texto sobre verdade, né? Enfim, verdade relativa e etc. E tem um artigo dela que eu vou me basear para dar o título do texto que eu estou escrevendo. E aí a Paula Schmidt, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse que tem gente que prefere se estupiar todo do que simplesmente falar, olha, eu estava errado. Porque a soberba e o ego é muito maior do que você ter a humildade de falar, olha, me desculpe, eu estava errado. Eu pensava dessa maneira, mas agora que eu tive acesso a todos os materiais, eu vi que eu estava errado de fato. A maioria das pessoas tem muito mais tendência a encarar, basicamente, as consequências nefastas de seguir com o erro do que voltar com a humildade e falar, eu estava errado. Então, o que me parece muito é que a maioria, sobretudo desses que se rogam aí como tão científicos, etc., é que eles são tão soberbos, tão narcisistas nesse sentido, que eles preferem continuar com uma capa do que, de fato, ir atrás da verdade. Porque talvez a verdade seja insuportável. Porque é isso também, né? Você tem que fazer um luto de si. Você tinha uma idealização de que você é tão bom, de que você tem tantos títulos, etc., e quando você vê que você está errado, você fala, nossa, enfim, que horrível, mas faz parte também da ciência, né? A ciência é justamente você constatar que você também pode errar e você ir atrás e reconstruir de uma maneira correta. Que Freud, nisso, era muito sensato e humilde, né? Porque exatamente. ele ficou o tempo todo. Ele é exatamente. o próprio advogado do diabo dele. Ele ficava ali, peraí, mas isso aqui estava errado e ele vai lá. Por isso que é tão difícil ter Freud. Por isso que a teoria freudiana é tão difícil, porque a gente precisa ir e vir, né? Você estava falando sobre isso uma das suas lives, dos seus vídeos lá no YouTube. Que a gente precisa ir e voltar. E é exatamente isso. A gente precisa pegar um texto. Aí, peraí, Freud estava falando isso aqui. E aqui ele estava falando outra coisa. Então, aonde que isso mudou? É muito perfeito. difícil. Por isso que, entre aspas, aí, pesquisadores falam tanta bobagem. Para você estudar e fazer uma crítica realmente contundente da teoria freudiana, você tem que ficar anos e anos e anos estudando a teoria. Isso não é para qualquer um. Porque para a gente estudar a teoria, a gente tem que
ter alguma afinidade ali, né? Ter alguma, no mínimo, alguma afinidade, né? Com Sim, aquilo que ia gostar, ter algum interesse. E para quem já quer começar criticando, vai ler um texto, vai pegar os críticos, aquele livrinho rapidinho ali de 100 páginas, e vai fazer sim, uma crítica da crítica que, no final, é um telefone sem fio. Não sei se você sim. sente isso, telefone sem fio, as Mas críticas. é, mas assim, é isso que eu tava te falando também, né? É literalmente mais do mesmo. Só vão trocando algumas palavrinhas para parecer que é alguma coisa muito nova. Mas se tu pegas, por exemplo, o texto do Diane Poe e tu comparas com o texto agora da Pasternak, do marido dela, cara, é o mesmo texto. É literalmente o mesmo texto. É, só faltou a Pasternak chamar o Feld de fofoqueiro como o E, Diane Poe chama, né? e naquela parte, a gente tava entrando aqui, eu tava fazendo seu vídeo e rindo. Ele não estava entendendo o que eu estava rindo. Tava você falando do fofoqueiro. Fofoqueiro, que dorme com a cunhada. Sim. É umas críticas muito pueris. E assim, mesmo se ele fizesse tudo isso que criticam, que O que que ele isso desabona na teoria dele, né? tem a ver uma coisa com a outra. Que, sabe, Exatamente. qual é o problema? Se ele. Não, e nada mais anticientífico do que o ad hominem, né? É isso, essa galera é muito autocontraditória, porque eles se rogam a ciência, que eu não sei que ciência é essa. Pera, você está usando a vida pessoal, que vamos supor que seja verdade, né? Vamos lá, bora lá. Ele realmente dormiu com a cunhada dele. Tá, mas o que diabos isso tem a ver com o complexo de Édipo? O que isso tem a ver com o inconsciente? Sabe? Meu Deus, é uma galera muito louca, eles são muito loucos. Ele tá fazendo uma projeção aqui. Quem é fofoqueiro é ele, algo do tipo. Não foi nesse vídeo que você falou esse, Sim, mas foi sim. outro de outras coisas. Aí você falou: peraí, você tá fazendo uma projeção. Porque você tá colocando aqui isso, falando que é o Freud, mas é você. Exatamente. Exatamente. É, Tem tem uma parte, isso que tu falaste, né? Tem uma parte que ele diz que o Freud ele era autoritário. Eu falei, não, mas pera lá, autoritário é você, que não cita uma fonte e tá dizendo que tudo isso aqui é verdade. Você nem me exatamente. dá a chance de ir atrás do que você tá falando. Você só diz, olha, acredita no que eu tô falando. É literalmente isso que acontece agora com a Pasternak. Com É, adendo, e aí a gente tem que realmente falar a verdade quando ela se apresenta pra gente. Ela até cita as fontes de tudo que ela vai ali falando, só que as fontes dela são furadas, esse que é o é, problema, né? sim. Então, enfim, é mais do mesmo no final das contas. É. E tem uma coisa muito grave. Isso realmente é muito grave. Eu não posso ter um livro que se pretende falar de uma teoria, primeiro, sem ir à fonte original. Isso não pode acontecer. Né? Então, de tudo isso que ela colocou, ela só foi apenas em um texto, não foi nem livro. Ela foi em um texto do Freud, só, segundo o que ela coloca lá nas fontes dela. Uhum. Segundo, todas as fontes que ela investiga são fontes que são desacreditadas. Então, não é nem alguém que é um pesquisador que só quer lá e colocar a verdade na mesa e você tira suas conclusões. Não, são pessoas que são tendenciosas a olhar de uma maneira desacreditada para a psicanálise. Então, isso por si só, obviamente, já não pode ser levado em consideração. Eu nunca esqueço de uma vez eu participei de um processo lá que eu estava, enfim, como uma das partes. E aí a testemunha do outro lado, né, queria chamar a pessoa que estava sendo, enfim, colocada ali também, né, para julgamento. E a juíza olhou para aquilo e falou: não, mas eu não posso chamar a ré, porque é óbvio que ela vai dizer que ela não é culpada. Uhum. É óbvio que ela nunca vai dizer, não, eu realmente fiz isso contra a Jéssica. Nunca que isso vai acontecer. Então, é justamente aqui. Eu não posso ter alguém que tem interesses ali, por exemplo, o Michel Onfray, que é da França, que ele que começou, inclusive, nesse sentido aqui, desses contemporâneos, mas ele começou todo esse murmurinho com um livro chamado Crepúsculo de um Ídolo, Uhum. que ele faz meio que uma antibiografia do Freud. E aí, o Michel Onfray, ele só conseguiu fama mundo afora por conta da psicanálise, falando mal do Freud. Ele já foi, Qual que é a assim, sua opção? Fala mal do exatamente, Freud, né? exatamente. Ele já foi, assim, de ridicularizado. A Rudina Escola, ela dedicou basicamente aquele livro lá, Freud, mas por que tanto ódio, para ridicularizar o Onfray, né? Então, ele só ganhou essa repercussão toda mundo afora por conta desse papel que é falar mal do Freud, ponto. Então, eu não posso ter essa pessoa como uma sua fonte primária, porque ela já vai estar furada de todo modo, porque ele tem interesses, né? Ele ganhou muita coisa com esse papel que é falar mal da psicanálise. É. Mas eu acho que os psicanalistas e a psicanálise têm um problema. Não com Freud, porque Freud, lendo aqui a história do movimento psicanalítico, nossa, Freud era incrível, assim, né? Ele estava ali tentando contar tintim por tintim da psicanálise, como é que foi desde os primórdios, todos os conflitos, enfim. Mas hoje em dia, eu quase não vejo
ninguém sabendo defender a psicanálise de uma forma sensata, de uma forma que os outros compreendam. Eu acho que para as pessoas que se interessam pela psicanálise, eu digo os analisando, os pacientes interessados nesse tipo, não que estão interessados em estudar, né? Eu não vejo quase ninguém sabendo como defender, apresentando pesquisa. Por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui. Tem um Marco que, atualmente, eu já falei, né, para a gente convidá-lo, porque hoje em dia, eu acho que, pelas pessoas que eu conheço, ele é uma das referências nesse assunto. Sim. Mas não consigo pensar em mais muitas outras pessoas que falem sobre isso, que defendam a psicanálise. Porque, e aí também parece que, bom, não tem o que defender, então. Porque se os próprios psicanalistas não estão falando da psicanálise de uma forma que os outros consigam entender, não de uma forma difícil, porque o que mais tem é isso. Aquele discurso complexo que ninguém entende. Sim. Mas não, então a psicanálise não é uma ciência? Não, a psicanálise é uma ciência. E aí, o que você tem aí para apresentar para essas pessoas que corroborem com esse fato que a psicanálise é científica? Bom, tem diversas pesquisas. Então, vamos começar a apresentar essas pesquisas? Vamos começar a mostrar para as pessoas que pesquisas existem? Né? O Marco está fazendo isso, a gente está falando nessa live hoje sobre isso, mas eu não vejo mais muita gente fazendo isso. Sim. E aí, sim, porque se a gente for pensar na sociedade que a gente vive hoje, a gente está falando aqui da TCC, da psiquiatria, a psicanálise, pouco a pouco, vai ficando desacreditada e vai ficando para trás. Exatamente. Né? E eles vão tomando aí todo esse tamanho. Esse espaço, né? Espaço. Né? E é isso. Eu acho que deveriam ter mais psicanalistas falando sobre essas questões, apresentando a psicanálise de uma forma inteligível, né? Sim. Não falando lacanês. Né? Porque muita gente às vezes faz isso, mas aí faz falando lacanês, que ninguém entende. Eu tava até pensando nisso, né? Porque, não sei se, obviamente, tu conhece. Sabe essa coleção que tá saindo agora? Aquela coleção chamada O Mínimo. Tem o mínimo de várias coisas, sabe? O mínimo de política, sei lá, o mínimo de filosofia. E uma das coisas que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, alguém deveria fazer o mínimo de psicanálise. Exatamente. Porque, inclusive, o próprio público que consome, né, essa coleção do mínimo deveria ter acesso, de fato, ao que é a psicanálise. Porque isso furtaria de muito burburinho que tem, inclusive, nesse meio. De pessoas que realmente não conhecem e acabam consumindo aquilo que é horrível, porque também são de pessoas que não conhecem a psicanálise. Por exemplo, você pega esse meio aí que consome essa coleção, por exemplo, eles consomem um autor como o Darren Paul. Aí eles vão acessar a psicanálise através do Darren Paul, aí o negócio nunca vai pra frente, entendeu? Sim. Vai continuar mais do mesmo. Se eu for pensar aqui, poucas pessoas da psicanálise que eu leio escrevem de uma forma que qualquer um poderia entender. Sim, é verdade. A Rodina Scola, né? É verdade. Não todos os livros. Tem alguns livros que são mais específicos. Mais específicos. Eu gosto muito do Paulo Schiller e das professoras da minha pós, algumas delas, a Glória Sadala, a Maria Helena Martins, alguns textos que são que qualquer pessoa que não é da área ou abrir consegue entender. Então deveria ter mais disso. Né? Sim. Porque a pessoa vai ler um texto sobre, sei lá, a gente estava falando agora que ela critica também, esqueci o nome a segunda lá, que ela critica nos 12... Constelação? A Constelação. Sim. Eu não sei, nunca me aprofundei sobre isso, mas talvez, sei lá, se a pessoa ler um livro de constelação, ela consiga ali entender, mas se ela vai pegar um livro de psicanálise, ela não vai entender nada e vai desistir, não quer nem saber disso. Exatamente, né? Exatamente. Tinha que ter esse processo, isso realmente é muito importante, esse processo de facilitar o entendimento para o grande público. Sim. O que acontece muito até hoje na psicanálise, infelizmente, é o encastelamento da psicanálise. É como se somente determinadas auras podem ter acesso à psicanálise. E tem pessoas que fazem questão de utilizar a psicanálise dessa maneira. Porque é isso, né? Até por uma questão muito empobrecida de querer se achar muito. Olha como eu sou inteligente, eu entendo psicanálise, sabe? Isso é um prejuízo, porque o nosso consultório não é feito de grandes intelectuais da psicanálise. O nosso consultório é feito do público comum. Eu nunca esqueço uma vez que tu me falaste que
que a gente sai da faculdade sem saber ganhar dinheiro. Cara, a gente sai da faculdade sem saber divulgar o que a gente faz. Isso é muito Sim. louco, sabe? Nossa, eu penei muito até conseguir fazer um post no Instagram falando sobre psicanálise. Porque eu Sim. sigo a Lara há muito tempo e eu fiz o curso da Lara que ela fala, bom, apresenta o que você faz para as pessoas, mostra, porque sim, é psicólogo, quase psicólogo, psicanalista nenhum fazendo isso. Eu quase falei, porque é difícil pra caralho. Sim. Porque é muito difícil, você pena muito até pegar uma coisa muito complexa e tentar transformar numa coisa simples que todo mundo possa entender. Ler ali Sim. é muito difícil. Porque o tempo todo que a gente fica escutando na faculdade é um monte de palavra que se a gente trouxer aqui, a gente só vai receber um follow. Porque ninguém vai entender nada, são palavras muito complexas, são expressões que ninguém usa. E ao mesmo tempo, aí, se você for lá, explicar o que é gozo, complexo pra caramba. E como é que vai colocar isso de uma forma simples? Dá um trabalho e dá um trabalho. Então, eu queria ver mais pessoas da psicanálise fazendo isso, sabe? Trazendo a psicanálise de uma forma descomplicada, simples. Eu vejo você fazendo isso, eu vejo o Marco fazendo isso, mas vejo poucas pessoas ainda trazendo. Ainda vejo muita gente falando lacanês. Muito mais. Sim, é verdade. E aí, você quer trazer mais algum ponto? Sim, eu tenho alguns aqui. Deixa eu pegar um específico para ser o mais interessante. Pode, tem uns dois aqui também que eu peguei. Se der tempo a gente fala nessa, senão a gente faz mais um. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar aí. Acho que tem um ponto aqui que a gente pode pegar para falar nessa daqui, que é interessante porque ela vai repetir isso várias vezes. Ela relaciona, assim, quando a gente vai falar de um assunto, a gente, sobretudo, se a gente for falar em termos científicos, que é o que ela se propõe, inclusive, aqui, né? A gente precisa entender que a gente tem que ser o mais fidedigno possível àquele objeto que a gente está analisando. Então, o próprio linguajar que ela utiliza dentro da psicanálise é um linguajar que demonstra que ela não tem um conhecimento do que de fato é a psicanálise, teoricamente, tecnicamente falando. Por quê? Porque ela vai confundindo vários aspectos. Então, ela confunde terapia com psicoterapia, com análise, ela confunde psicodinâmica com psicanálise, ela vai confundindo absolutamente tudo, né? Como se ela tudo... mistura tudo para fazer a crítica da psicanálise. Exatamente. Teve até um termo que eu marquei aqui, talvez tenha sido esse que você vai falar aí. Que ela fala de, ao invés de usar recalque, ela usa repressão. Né? Sim, Retorno, sim. Né? Que ela quer falar aqui. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, ela diz aqui que tem a família das chamadas terapias psicodinâmicas, que habitam o universo das curas pela fala. Ela coloca entre parênteses, né? E é engraçado, tem uma coisa que me irrita profundamente. Ela tenta utilizar de um sarcasmo o tempo inteiro para falar da psicanálise. Né? Então, ela vai colocando as coisas entre parênteses, entre aspas, quer dizer, ela vai falando de uma maneira como se ela estivesse trabalhando de maneira jocosa, com os termos, tentando ser engraçada, o que, na verdade, apenas, e por isso me irrita, porque apenas demonstra o profundo desconhecimento. Porque até mesmo quando você quer refutar alguma coisa, você precisa ser o mais sério possível para você poder ser levado a sério, inclusive. Porque o que parece é apenas uma birrazinha. Ela nem é levada a sério, porque ela não trabalha a sério com o próprio objeto. É diferente, assim, tem inúmeros autores que de fato tentam refutar a psicanálise, mas que estão a anos-luz à frente da Pasternak, à frente do Darren Paul, inclusive. Porque são autores que tentam utilizar determinadas técnicas, determinadas teorias de maneira séria para poder, obviamente, refutar aquilo que eles não acreditam. Quem faz isso, inclusive, é o Karl Popper, que, basicamente, todos esses trabalhos aqui, eles se baseiam desde o início, eles se baseiam na crítica inicial do Karl Popper para dizer que a psicanálise não é científica. E que o próprio Popper ele já foi completamente refutado. Porque as bases que ele utiliza para dizer que a psicanálise não é científica, elas caem por terra quando você vai, de fato, realizar um escrutínio da psicanálise. Né? Então, tem uma coisa bem interessante. Quando falam de que a psicanálise não apresenta evidências. E quando apresenta, são evidências que não podem ser levadas em consideração, porque não são evidências benéficas. E assim, isso são coisas distintas. Primeiro, ou você diz que precisa apresentar evidências, ou você diz que precisa apresentar evidências que você concorde que são evidências benéficas. São coisas completamente distintas. Né? O que ela quer? O que essa pessoa quer, né? Que evidência. Exatamente. Sim.
Então, Exatamente. nada para psicanálise, nada, Nada é nada válido. que a psicanálise é presente de evidência pode ser considerado uma evidência. Então, Exatamente. peraí, o que que é? O que é ciência, então? Né? Exatamente. Não E é aquilo assim, que tem evidência? e, e mais uma questão, né? E ela fala isso no texto dela. Ela diz o seguinte: olha, a gente só tem que ir com calma, porque talvez a galera da psicanálise olhe para isso que a gente está fazendo aqui e queira dizer, então, que tudo ao redor da psicanálise também não pode ser considerado ciência. Todas as outras ciências não podem ser consideradas ciências. Ciências sociais, né, ciências, sei lá, da linguagem. Nada disso vai poder ser considerado ciência porque, basicamente, tem o mesmo calcanhar de Aquiles que a psicanálise tem. E ele é tão ridículo porque eles falam, não, essas outras não. É só a psicanálise. Eles literalmente falam isso. Não, essas outras não vão ser passíveis dessa nossa crítica aqui. É só a psicanálise aqui que a gente está realmente vendo que não tem evidência. Pera lá, mas se elas partem do mesmo pressuposto, por que só a psicanálise? O que tem aqui só na psicanálise que pode evidenciar que ela é falseadora e todas as outras não? Mais do que isso, e aí eu acho que esse que é um ponto bem importante. A psicanálise, ela construiu, assim, no Ocidente, tudo que você conhece hoje como psicoterapia, como terapia, tudo é construído no castelo da psicanálise. Se Exatamente. ela cai, todas caem. Eu digo isso no primeiro dia de aula, quando eu dou aula de teorias psicanalíticas na faculdade. Eu digo o seguinte: olha, eu acho bom vocês começarem a ter mais cuidado com o que vocês vão falar sobre a psicanálise. E eu acho bom que vocês tenham mais cuidado ainda dizendo que a psicanálise não serve mais para nada, que vocês não precisam da psicanálise para nada. Por quê? Porque se ela cair, ela vai levar todo mundo com ela, inclusive o curso de psicologia. Não existe curso de psicologia sem psicanálise. Não existe psicologia da personalidade, não existe testes objetivos, não existe processos psicoterapêuticos, não existe nada. Acaba o curso de psicologia se a psicanálise não tem serventia alguma. E mais do que isso, todas as outras terapêuticas também vão acabar. Por quê? Como é que você está me dizendo que ela não serve para nada, que ela é uma pseudociência, que ela não funciona, mas você está me dizendo que você pode continuar usando o mesmo modelo que foi ela que instituiu, mas com outras premissas? Por quê? Que interesse é esse? É muita. Enfim, é isso, né? É muito interesse de querer utilizar determinadas coisas, só o que convém, e abandonar outras. Sim. Não, e assim, ela falar da psicanálise nesse livro causou um super burburinho para ela. Talvez um livro que ficasse aí morto e enterrado, que ninguém fosse notar, por conta da psicanálise. Exatamente. Você sempre fala sobre isso, né? O quanto a psicanálise vende. Esse Sim. livro aí se tornou um best-seller, né? Uhum. Tá vendendo pra caramba, as pessoas estão falando, mas as pessoas estão falando sobre a psicanálise também. O Freud fala isso na história sobre o movimento psicanalítico, né? Ele fala uma coisa. Ele dá um exemplo engraçadinho. Ele fala. Vou tentar achar aqui. Eu até printei, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala que as pessoas querem falar que a psicanálise está morta, né? E Sim. aí dá aquele exemplozinho do. Imagina, né? Lá em 14. É, e aí a gente está até hoje aqui falando sobre a psicanálise, discutindo, fazendo live. Tem vários Sim, livros tentando refutar a psicanálise, ninguém consegue. sim. E, enfim, E pelo contrário, né? Eles só ficam famosos, esses livros, esses autores, por causa da psicanálise. Isso é muito louco. Então, por é causa. realmente um bom negócio ficar falando mal da psicanálise, né? É Sim, realmente um bom negócio. E eu tava dando uma lida aqui, dando continuidade nesse parágrafo. Olha só, olha que coisa é isso, né? É tão evidente o quão ridículo é. Ela diz o seguinte: o privilégio reivindicado pelas terapias psicodinâmicas derivadas do trabalho original de Sigmund Freud com a psicanálise não se justifica e, de fato, nunca foi acatado pelos psicólogos que se dedicam à pesquisa científica. Então, ela está dizendo o seguinte: olha, tudo que é derivado das terapias psicodinâmicas, da psicanálise, não se justifica. A existência não se justifica. Né? Então, você não tem que utilizar se você quiser ser considerado um cientista. Porque psicólogos que se dedicam à pesquisa científica e mesmo por inúmeros psicoterapeutas que, embora pratiquem formas de cura pela fala, buscam basear suas boas práticas, suas boas evidências científicas, como os que adotam a terapia cognitivo-comportamental. Então ela está fazendo meia-culpa. ela só aponta a A terapia TCC. comportamental como uma terapia que é baseada em evidência científica, né? E Não, todas e as o que é isso que ela está chamando de boas práticas, boas evidências?
É isso que eu estava acabando de falar, né? Então, quais são as evidências que são boas e as evidências que não são boas? Que adjetivação é essa que tu estás colocando em evidência? Porque evidência é evidência. É uma coisa que você consegue evidenciar, você consegue notar, apresentar. Quando tu colocas boas evidências, é justamente porque tu já estás colocando que só servem aquelas que eu julgo que são boas e não todas. Exatamente. E na história do movimento psicanalítico, Freud parece que previu toda essa crítica, porque na época dele a psicanálise já recebia muitas críticas, né? Sim. Mas parece que ele previu que a psicanálise nunca ia ser uma coisa, porque eu fico pensando assim, nossa, essas discussões, psicanálise, TCC, blá blá blá, isso Ai, na isso é tão faculdade, chato. tudo bem que na faculdade aconteça isso, porque todo mundo é muito imaturo, né? Sim. Mas, assim, eu pensava que depois que saísse da faculdade, não ia ter mais que me deparar com esse tipo de discussão. Mas a gente continua vindo, né? Mas, ao Sim, exatamente. mesmo tempo, eu acho que as pessoas ainda precisam falar mais sobre a psicanálise. Por que isso? Porque senão daqui a pouco a psicanálise vai estar, né, realmente não vai ser levada a sério. Porque eles Sim. batem tanto na psicanálise e ninguém vem defender. Então, eu acho que ou a gente começa a falar sobre a psicanálise, ou daqui a pouco, né, as pessoas realmente vão acreditar que a psicanálise não é científica, não é séria, pode ser comparada, porque ela compara a psicanálise à constelação depois. Sim. Ela dá uns exemplos que depois ela mesma fala, mas isso aqui não tem nada a ver com a psicanálise, não. Mas ela dá exemplos no capítulo da psicanálise. Então, Exatamente. dois exemplos que ela dá, coisas absurdas, porque o Freud fala também isso. Peraí, vocês estão falando que isso é psicanálise? Isso não é psicanálise. Sim. Tanto que ele vai montar lá a IPA para poder falar o que é psicanálise e o que não é psicanálise. E prepararem de utilizar o nome psicanálise, né? Sim. Porque o próprio Adler e Jung queriam continuar usando o nome psicanálise. Sim. E o que ela está apontando nesse texto não é psicanálise. O que ela está criticando não é psicanálise. Sim. Mas ela está dando o nome de psicanálise. Exatamente. Exatamente. Não sei se você pensou isso. Sim, sim. E aí, assim, é isso, ela não sabe o que ela está falando aqui. Por exemplo, a transferência. Eu até marquei esse trecho aqui de roxo, tá mais pro fim. Ela coloca assim, transferência é um termo técnico da psicanálise. Um construto teórico freudiano que se refere a um suposto estado de dependência e submissão enquanto o paciente é uma relação analítica. A transferência nem é isso. Não, imagina! De onde ela tirou isso? Não posso dizer de onde ela tirou isso. Exatamente. Ai, não existe, cara. Tem perguntas aí, Raquel? Deixa eu ver aqui. Pessoal, se quiserem mandar perguntas, a gente vai fazer agora uma série de lives, eu e Jéssica, toda quarta e 15, quinzenalmente. quinzenalmente na quarta, isso. 7 ou 7h30, Jéssica? 7h30. 7h30. Hoje foi um pouco mais cedo, nossa primeira, mas vai ser 7h30 nas quartas. A gente vai deixar assim gravado, alguém perguntou aqui se ficaria gravado, vamos deixar gravado sim, mas seria legal que vocês participassem ao vivo, mandassem perguntas. Sim. O Abraham estava falando da questão da medicalização, né? Que nas outras psicoterapias, por exemplo, se anula a pergunta onde dói, né? E se legitima a medicação. Tome esse comprimido aqui e seja feliz. Vai adiantar nada, né? Vai tomar um comprimido e não vai resolver. E ele estava perguntando se a cura em psicanálise é amenizar o sofrimento do paciente. Vou fazer essa pergunta aqui. Também. Eu penso que você falou sobre isso na sua live, mas eu penso também que seria fazer com que o analisante soubesse lidar melhor com as frustrações, os fatos que acontecem na vida dele. Não continuasse lidando de uma forma, por exemplo, aconteceu uma coisa muito drástica, muito dramática, e a pessoa fica paralisada. Né? Sim. Uma análise, ela tem que saber que coisas difíceis vão continuar acontecendo, porque a vida não para, mas ela vai lidar de uma outra forma com aquelas coisas difíceis. A análise ela não faz com que a pessoa fique o tempo todo feliz, com que a pessoa nunca mais tenha nenhum problema. Não, porque a pessoa está viva, todo mundo
tá vivo tem problemas. Uhum. Né? Ela vai lidar Perfeito. de outra forma com os problemas dela. Perfeito. A Aí, Dani citou aqui os livros também, né? O Ofício do Psicanalista 1 e 2, que demarcam o lugar da psicanálise. São muito bons esses livros. sim, eu lembrei agora também do Coutinho Jorge. Ele tem aqueles livros de psicanálise introdutórios Sim. que são Uhum. muito bons. E o Sobre essa questão, inclusive, da cientificidade da psicanálise, eu até te indiquei, né? Acho que é bom também deixar pro pessoal. Tem um livro que saiu há pouco tempo, do Paulo Bier, ele é brasileiro, lá da USP, baseado na tese de doutorado dele, que se chama Psicanálise e Ciência. Se não me engano, é um debate. Psicanálise e Ciência é um debate. É um livro que saiu há pouco tempo e ele é interessante porque ele é um livro que vai compilar as últimas discussões sobre essa questão da psicanálise e da ciência. Ele não faz não fica muito preso no que começou desde lá do Popper, né? Ele foca muito mais nessas críticas contemporâneas. Então também é uma indicação boa aqui, pessoal. Tá. Depois a gente podia postar nos nossos stories essas indicações, né? Perfeito. Tá, aqui. Se tem mais alguma pergunta. O Abraham falou isso, né? Falar mal de Freud engaja. Verdade. Sim, é verdade. Engraçado, né? Porque isso é muito interessante, isso que ele acabou de falar. Não sei se tu lembra que eu te mandei há, sei lá, uns 2 meses, o perfil de uma moça que ela trabalha lá com a TCC e tal, e ela tinha publicado tipo um review do livro O Livro Negro da Psicanálise, falando muito bem do Livro Negro da Psicanálise e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que eu vou perder meu tempo fazendo um review do livro, sei lá, do Becker? Sabe? Sabe? Que coisa é essa, bicho? Sim. As pessoas não se dão conta do quão ridículo é, por vezes, esse funcionamento. Pra lá, tu precisa ir atrás pra demonstrar que tu tá interessada em refutar a psicanálise, mas mostra aí o que tu fazes de fato na tua prática. Mostra aí qual é a tua ciência, sabe? Não é só falar mal por falar mal. Ela ganharia muito mais fazendo isso, né? Aproveitar melhor o tempo dela. Tipo, hoje a gente lendo esse livro, esse texto da Pasternak. Eu fiquei toda hora, eu quero voltar pro Freud, porque é muito mais prazeroso. E eles criticam isso também do Freud, né? A forma como o Freud escreve é muito aprazível. Sim. Isso, né? É muito... Ele se faz parece um entender. Ele se faz... Pô, que bom, né? E era isso que ele queria desde o início. O Freud sempre quis escrever para ser compreendido. Exatamente. Diferente do Lacan. O Lacan tem a outra coisa. Ele não quer ser compreendido e ele tem todo um motivo por trás disso. Também não é à toa. Né? Sim. Porque a teoria do Lacan é que a comunicação descomunica, né? Que a linguagem é toda trocada. Que eu falo A, você entende B. Você fala C, eu entendo D. Então, o Lacan, ele já quer mostrar isso ali. Então, quer ver como, na prática? Eu vou dar aula para vocês e vocês não vão entender nada. Não é bem isso, mas é um pouco. Perfeito. Né? O Freud, desde o início, ele queria ser compreendido. E ele estava construindo uma teoria. Ele precisava que as outras pessoas compreendessem ele. Porque imagina, você constrói uma teoria e ninguém compreende o que você está querendo dizer. Isso não vai para frente. Perfeito. O Freud, ele tem uma certa questão assim de querer, ele tem um desejo de ser grandioso. Sim. E de que mesmo até após a morte dele, ele seja lembrado, ele seja reconhecido e ele trabalha para isso. Perfeito. Ele meio é isso mesmo. Fala que ele recebia muitas críticas no filme dele, aquele Freud Além da Alma, que é muito bom, né? Esse filme mostra isso perfeitamente. E no livro ele mesmo fala, assim, eu não sei como é que eu não desisti, porque era muita crítica, eu não sei como é que eu não desisti. Mas eu percebi que o que eu estava construindo, que o que eu estava desenvolvendo era maior que eu. Exatamente. Seria muito bom, então eu não poderia desistir. Né? Perfeito. Então a gente também tem que olhar para essas questões, né? Quando for a psicanálise. Por isso que esse texto, a história do movimento psicanalítico, eu acho que é um dos mais importantes da psicanálise. É verdade. É verdade. Ele e um que quase ninguém fala também, que é o autobiografia, né? Um estudo autobiográfico. Ele também é muito importante, ele é muito bom, porque é o Freud desmascarado. Falando dele mesmo, no final das contas. Sim. Eu acho que esse texto ainda não vi. Vamos citar. Tá vendo? Eu estudo psicanálise, a Carlinhos vai fazer 15 anos.
eu estudo psicanálise há 13 anos. Eu não li todos os Uhum. livros de Freud. Sim, Então, assim, imagina essa galera aí. e essa galera leu um texto e quer fazer uma crítica contundente, né? Muito Exatamente. contundente. Não, eu não sei se tu já viste, o Michel Onfray, ele disse literalmente que ele leu toda a obra do Freud em 3 meses. Bicho, Não, não tem como levar a sério dá, uma criatura dessa, não dá. sabe? Não Mesmo que tem ele como. só lesse Freud. Não tem como. Não tem como. Ele teria, como eu fiz um cálculo, né? Ele teria que ler por dia, 20 horas por dia, todos os dias da semana. Imagina, tu tá entendendo? É. Impossível. Impossível. Não, assim, ler e entender, porque tem textos do Freud que são ok, fáceis, mas tem Sim, textos do Freud que são muito difíceis. Vocês lê sim. uma, duas, três vezes, fica Olha, sem mas entender. tem um grande problema com o Freud, que é o mesmo problema, o mesmíssimo problema com Nietzsche. Ambos, por escreverem muito bem, eles facilitam, obviamente, o entendimento para o grande público, mas isso também é pernicioso porque o grande público acredita, todo mundo, no final das contas, que entende muito do que eles escrevem. Isso é inverídico. Porque é isso que tu estás falando, tem textos e textos. Eu não Sim. posso, por exemplo, a questão da Weltanschauung, que eu até indiquei para o grupo lá de estudos, né? Eu não posso pegar e achar que esse texto é literalmente igual o Transitoriedade, pelo amor de Deus, sabe? São coisas completamente distintas. Ele vai fazer ali toda uma leitura, inclusive da ciência psicanalítica, tentando mostrar do porquê, no final das contas, que a psicanálise não é necessariamente uma visão de mundo, enfim. Enquanto que o outro é basicamente é isso, né? É um texto bonito, é o texto mais bonito do Freud para mim, é o Transitoriedade, que ele Ah, eu também. vai Uhum. dissertar sobre o luto, sabe? Sobre o processo de luto, como é que a gente vai se desbastando dos objetos. Que aí, realmente, se eu der pra minha avó ler esse, ela vai entender, sabe? É, Inclusive as alegorias. Agora, se eu der uma questão da Weltanschauung, aí o negócio vai ficar mais complicado. sim, exatamente. Alguém perguntou aqui, falou, estudante de psicologia com a cabeça fervendo com isso. Como a psicanálise está envolvida com a ciência experimental? Experimental, nada, graças a É, Deus. gente. Não, e não quer, não quer Não ser quero, envolvida. exatamente. Hum. Imagina a psicanálise fazer experimento no ratinho lá do laboratório. Não tem como, bicho. Não é isso que a gente deseja e quer. Eu não quero ser treinada, ficar sendo Quero ser treinada, condicionada, né? exatamente. Exatamente. É muito bom para quem estuda psicanálise estudar essas coisas. Uhum. Para poder, né, saber o que existe, para poder saber criticar. Lacan usa a teoria pavloviana para quando ele vai falar sobre fenômeno psicossomático, que é muito interessante, porque eu estudei isso um bom tempo em estudo, Sim. e ele usa, e assim, é muito bom saber essas coisas, mas a A psicanálise não aplicação. é, É. é completamente, são completamente opostos. Por isso Sim. que tem quem fala que faz, quem trabalha com psicanálise e TCC ao mesmo tempo, você nem Não, volta não para tem a faculdade, nem. volta para a graduação. Não podia Não. nem ter saído, né? Não. O discurso que me irrita profundamente. A galera falar, não, mas calma lá, é porque você tem que saber um pouquinho de cada e utilizar um pouquinho de cada, porque o ser humano é muito complexo. Bicho, Exatamente. quem diz que utiliza um pouquinho de cada não utiliza nada, não faz nada, só tá te enrolando. Sai E muita correndo dali. gente hoje aí, renomadíssima, faz isso. Ah, eu Sim, utilizo um pouquinho de cada. Você não conseguiu estudar nada, meu filho, porque assim, para você estudar bem alguma coisa, você precisa se dedicar anos e anos e anos àquilo. Então, exatamente. Exatamente. E mais do que isso, né? Tem uma coisa assim bem importante. As pessoas, algumas vezes, as pessoas elas acham que porque você fala bem de uma coisa, você necessariamente sabe falar bem de tudo. Você necessariamente conhece tudo. É literalmente porque eu consigo dar aula de psicanálise, eu querer dar aula de física quântica. Mas eu vou passar uma vergonha em física quântica absurda, colossal. Então, tem algumas pessoas que, por serem boas em determinadas áreas, elas acreditam e acabam, de fato, incorporando isso, porque o público vai pedindo que elas podem falar sobre qualquer coisa, inclusive da psicanálise. Cara, assim, eu já cansei de, sei lá, de pensar em quantas vezes eu já refutei a Ana Beatriz Barbosa falando sobre psicanálise. Tem uma coisa tão elementar, ela diz o seguinte, olha, os meus pacientes que têm toque, eu não indico psicanálise, porque a psicanálise não sabe trabalhar toque.
Minha senhora, pelo amor de Deus, o Freud começou com neurose. Isso que tu tá chamando de toque é neurose. Exatamente. A psicanálise, ela inaugura tudo isso. Assim, como é que a psicanálise não sabe tratar toque? Assim, são coisas que cansam por vezes, sabe? Porque é absurdo. Ela não sabe nada, absolutamente nada de psicanálise. Nada. E psiquiatria talvez não saiba muito também. Mas assim, não confiaria. Não confiaria. Sim. O Abraham tá falando que é impossível ler em 3 anos, imagina 3 meses de ler e Não. entender. Pelo Exatamente. amor de Deus. Exatamente. Bom, pessoal, vamos finalizando a live. Quem tem mais alguma coisa, Jéssica, para falar, que já deu um pouquinho mais de 1 hora, e a gente vai fazer outra live falando sobre. Não, é isso, né? Que a gente vai dar continuidade. Enfim, é um assunto muito extenso, tem muitas vertentes desse assunto. Então, a gente vai daqui a 15 dias, vai fazer outra live que vai ser meio que a continuação dessa. Sim. E agradecer pelo convite. Falar, que você estava falando, complementando o que você ia falar, quando essas pessoas também se colocam como esse saber todo, que sabem tudo, você já começa a desconfiar, né? Eu acho que eu falei numa live com você, enfim. Mas quando a pessoa fala, isso aqui, esse assunto aqui, não dá, gente, para pessoa saber de tudo, nem de Exatamente. assunto. Às vezes a gente consegue dominar, mesmo estudando anos e anos. Exatamente. Ainda mais um monte de assunto. Mas eu acho que as pessoas não desconfiam, porque elas são leigas, às vezes ignorantes naquilo, então elas colocam aquele outro lá no lugar de todo sabichão, poderoso, ele sabe tudo. Perfeito. Então, tudo para ele. Como você falou um dia desses nos seus stories, né? Pô, as pessoas perguntam aqui coisas da vida delas para uma pessoa que nunca viu na vida, o que elas devem fazer sobre aquilo. Então, é como você vai num negócio desse de constelação, e a pessoa começa a falar coisas da sua vida como se ela soubesse. Exatamente. Nem sabe disso, e você diz que a pessoa, sei lá, adivinhou, mediunidade, não sei o que a pessoa acredita pra né, confiar tanto. Uhum. As pessoas têm que ser mais céticas, mais desconfiadas mesmo. Sim. Não pode Eu não sei. a própria vida do outro. Eu parei de funcionar assim quando eu tinha literalmente 15 anos. Eu gazetei aula, não sei se fala gazetei aí no Rio de Janeiro também. Tá. Eu gazetei aula e eu tinha aula, enfim, de tarde para noite, e aí eu saí lá da escola, eu teria que ter aula 19 horas, mas eu saí 6 horas e fui para uma praça perto lá da escola. Só que eu tava bem mal nesse dia, né? Adolescente, com problema de relacionamento e tal. E eu fui pra essa praça ficar pensando sozinha na vida. E aí chega um senhor. O senhor devia ter os seus 40 anos, por aí. Sabe aqueles senhores que ficam pregando a palavra e tal? E ele sentou do meu lado e falou, olha, eu vim aqui com você. Eu tava com a Bíblia, né? Vim aqui com você porque eu vi que você tava mal. Eu senti, na verdade, eu vi não. Eu senti que você estava mal e Deus tocou no meu coração para que eu viesse falar aqui com você e tal. Só que como eu realmente estava muito mal, eu falei, meu Deus do céu, nossa, foi providencial isso que aconteceu. E eu cheguei, né, falando porque ele tinha literalmente, né, feito ali uma leitura perfeita do que eu estava passando naquele momento. Eu cheguei na escola para falar com uma amiga minha. Eu falei, nossa, tu não sabe isso que acabou de acontecer. Olha, chegou um enviado de Deus para mim, ele falou isso, ele sabia de toda a minha vida, meu Deus, foi providencial e tal. Ela falou, Jéssica, tu és lesa. É óbvio que ele vê uma garota de, sei lá, 15 anos numa praça sozinha com a cara de choro. É óbvio que ele vai falar tudo o que tu estás sofrendo, porque é evidente que tu estás sofrendo. Não é que ele sabe de tudo da tua vida, é porque é uma questão óbvia. A partir daquele momento, enfim, minha vida mudou. É isso, eu me tornei muito mais cética, porque as pessoas têm que entender que, por vezes, elas deixam passar muitas coisas que elas não fazem nem ideia. E tem pessoas que estão muito ligadas para justamente fazer com que elas sejam controladas através desse suposto super saber que elas têm. Exatamente, exatamente. Fechou com chave de ouro aí. Testemunho. Mas a gente está finalizando a live. E qualquer coisa a gente marca outro dia. Uma live com ele. Seria muito bom. Sim. Tá bom? Perfeito. Então, Jéssica, beijo. Obrigada pela live. Até a próxima, tá? Beijo. Beijão. Tchau, tchau.